Uma pessoa acabou de passar por uma situação traumática. O que nós devemos fazer? Eu sou o João Wilkson, psicólogo há 20 anos, terapeuta, e no vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos conversar. Infelizmente, nós não aprendemos em lugar nenhum o que nós devemos fazer, né? Quais seriam os primeiros socorros, digamos assim, após a gente perceber, a gente ver alguém passando por uma situação marcante, uma situação emocionalmente complicada. Por quê? Porque esses primeiros momentos, após o ocorrido, eles podem ser determinantes para se aquela situação ela de fato vai se tornar um trauma ou não. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o trauma, ele não existe um trauma a priori, ou seja, eu não tenho como saber antes se aquela pessoa vai ficar traumatizada com o acontecimento. Eu só tenho como saber depois. Por quê? Porque o trauma, ele é uma resposta, ele é a capacidade que o seu organismo vai ter ou não de se adaptar àquela situação que aconteceu. Logo, isso explica por que se a gente tem duas pessoas que estão num carro, por exemplo, e elas sofrem um acidente, pode ser que uma não consiga depois mais dirigir. Mas pode ser que a outra, que estava ao lado, que talvez fossem irmãos e tivesse uma idade muito próxima, o mesmo contexto, a mesma criação, não aconteça nada com ela. Ela simplesmente no dia seguinte sai, viaja, dirige, como se nada tivesse acontecido. Então, cada indivíduo vai ter uma resposta diante de uma situação dessas. Cada indivíduo vai conseguir se adaptar melhor ou não. O que nós devemos fazer? Imagina que você está na rua com alguém e quase acontece alguma coisa. Um carro passa muito perto, um carro dá uma freada, ou a pessoa de fato é roubada, alguém passa, puxa alguma coisa na mão dela. Ela vai estar ali naquele momento nervosa ainda. E o nosso organismo, ele está o tempo inteiro economizando a nossa energia e buscando proteger a gente. É assim que funciona. É quase como se fosse um instinto que nós temos, natural. Então, existe uma descarga física, inclusive, nessa hora. A pessoa, ela vai ficar com tremores, muito provavelmente. O coração vai acelerar e deve ficar acelerado por um tempo, ou vai ser uma descarga forte da adrenalina, porque hormônios estão envolvidos nessas reações. Diante de uma ameaça, o que acontece com o nosso corpo? Ele se prepara para aquilo. Algumas vezes dá tempo dele de se preparar, mas outras vezes é muito repentino. Então, nesse momento, a parte da fala, ela não vai funcionar direito. A razão não vai funcionar direito, porque esse instinto nosso de sobrevivência, ele está numa parte mais profunda do nosso cérebro. E nessa parte, não é a razão que vai determinar as coisas, né? Não é essa parte consciente nossa. Então não adianta, depois de alguma coisa aconteceu e a pessoa está lá ainda nervosa, trêmula, chorando, eu chegar e falar: não, fica tranquilo, já passou, tá tudo bem. Por quê? Primeiro que, ok, pode estar tudo bem, porque não aconteceu o pior, né? Mas não está tudo bem, né? A pessoa está ali ainda trêmula, chorando, perdida, com medo. Então, assim, a gente deve dar um suporte, mas dar um espaço ao mesmo tempo. Então, eu não vou ficar tentando convencer a pessoa de que está tudo bem e nem tirar ela rapidamente daquele lugar, daquele momento, a não ser que seja uma coisa grave. Mas não vamos apressar o tempo da pessoa. Por quê? Porque o organismo dela ele vai ter um tempo para reagir àquilo. Um tempo para tentar se autorregular de novo. É essa capacidade que ele está tentando fazer e é isso que vai dizer um pouco se isso vai ser um trauma, vai se instalar ou não ali. Então a gente vai ficar próximo, a pessoa sabe que você está ali com ela, mas não interrompa o processo. O que acontece muito é que a gente fica ansioso, né? A gente fica incomodado de ver alguém sofrendo, de ver alguém chorando, de ver alguém descontrolado, descontrolada.
E a nossa tendência também é o quê? Querer, a gente quer tirar aquela angústia não só da pessoa, mas nossa. Então, é difícil às vezes a gente aguentar, a gente suportar aquela situação ali que está acontecendo. Mas aquilo para a pessoa vai ser muito ruim se a gente interrompe esse processo. Então eu falo o tempo inteiro para os meus clientes. Você está dirigindo, por exemplo, ou você está na rua, você vê alguma coisa acontecendo que mexe com você, né? Você leva uma fechada no trânsito e assim, o ideal é você deixar aquelas reações físicas elas saírem, entre aspas, né? Ou seja, o seu corpo ele vai descarregar aquilo. Então, se você está tremendo, deixa tremer. Se você está ofegante, respira e deixa o seu corpo fazer o tempo que ele precisa para melhorar disso. Não tenta driblar essas reações. Se você está querendo chorar, chora. Por quê? É aquilo que eu estava dizendo, a gente não aprendeu isso em lugar nenhum. A não ser que você tenha um interesse específico sobre traumas, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Muitas vezes nem na faculdade de psicologia você aprende isso. Então, é assim que funciona, né? A gente então precisa o quê? Deixar o corpo responder, reagir. O que acontece? E essas reações que nós temos, são 3 reações, elas são reações que vêm de uma parte desse nosso cérebro que eu estava comentando mais profundo, que é o cérebro dos mamíferos, e que é um cérebro que é uma herança. Então, no nosso cérebro de hoje, a gente tem a parte dos répteis, dos mamíferos, e o neocórtex, que é a parte que faz nós sermos humanos, digamos assim. É a parte que a gente analisa, a gente pensa, mas essas 2 outras, elas estão muito ligadas à sobrevivência básica nossa. Como que funciona lá na natureza? Tem uma presa e tem um predador. O predador está perseguindo a presa. Naquele momento, e ela se vê encurralada. Naquele momento, a presa ela se prepara para a primeira reação, que é a mais eficiente, que é a fuga. Então, o corpo dela, a musculatura dela, a pupila dilata, hormônios são liberados para quê? Para ela conseguir correr, para ela conseguir sair rápido daquela situação. E é a melhor maneira para nós humanos também, né? Se a gente consegue se afastar do perigo, se afastar do problema, pronto, 100% resolvido, né? Vida que segue, sem danos. Agora, muitas vezes eu não vou conseguir lutar, não vou conseguir fugir, aí eu vou lutar, luta. A luta é o quê? É a segunda reação. Quando a primeira não funciona, vem a segunda que é a luta. Ela não é 100% garantida como a primeira. Por quê? Porque eu posso ser bem sucedido ou não nesse confronto, nesse enfrentamento. Então a gente muitas vezes reage, a gente luta. E o animal na natureza também. Então tudo que for mobilizado no corpo dele para agir, ele vai agir, mas agora lutando. E pode ser que ele seja bem sucedido ou não nesse ataque, nessa defesa e nesse ataque. Nós humanos, a gente tem reações às vezes que parecem absurdas depois. E são realmente, porque colocam a gente em risco. Então tem pessoas que falam assim, nossa, eu sei que eu não devo reagir a um assalto, mas na hora eu acelerei com o carro. Na hora eu empurrei o bandido lá, a pessoa. E depois ela fala assim, nossa, eu não devia ter feito isso. Eu tive uma cliente, e aí acabou sendo engraçado, ela me contando inclusive, por quê? Porque ela era uma menina assim magrinha, e ela estava na praia, sozinha nesse dia. E aí, magrinha que eu digo que ela passa uma coisa de fragilidade, apesar de não ser. Mas já tem alguns anos. Ela estava na praia, sozinha, e um menino passou, né, correndo e arrancou, puxou o cordão dela. E ela assim, João, você não acredita o que eu fiz. Eu peguei meu celular e taquei nele, na cabeça dele. Ele se assustou um pouco, largou ali o cordão e eu pude ir lá pegar de novo. E aí, olha como é que são as coisas. Ela assim, João, como é que eu faço uma coisa dessa? Eu estava sozinha, ele podia estar com outros juntos, né, junto dele. Ele podia reagir e eu fui lá e fiz isso. Então, assim, isso que ela fez foi uma reação automática de luta, de enfrentamento, que não passou pela razão, porque se ela tivesse pensado, ela não tinha feito isso.
mas é assim que funciona. São decisões muito rápidas que o nosso corpo ele tem que tomar, e ele toma naquela hora ali. E quando a gente então não consegue nem enfrentar, nem fugir, nem enfrentar, lá na natureza tem um nome engraçado até que a gente dá, no caso dos animais, que é o quê? Fingir de morto. Então o animal tá lá duro assim, né? E para que isso serve? Ele fica anestesiado. Naquele momento é como se toda a energia fosse para o centro do organismo e caso ele seja mordido, arranhado, sofra alguma investida lá do predador, ele vai sentir menos. Então ele vai sentir menos dor. E aí pode ser também que com isso o predador se desinteresse e vá embora. Vamos dar uma pausa aí. O que acontece? Nós humanos, muitas vezes, a gente vai ficar dessa maneira, não é fingindo de morto, mas o nome que a gente fala que a gente congela. Então nós estamos congelados. Então essa é a terceira reação que a gente pode ter. Nessa ordem: fuga, luta, congelamento. Eu fico congelado ali numa situação, paralisado. Só que nós temos um sistema psíquico envolvido, que os animais não têm. O que acontece nessas situações? Se você conversa com alguém que passou por algo extremo, né, extremamente desagradável, por exemplo, um sequestro relâmpago, alguma coisa desse tipo, a pessoa fala assim: nossa, parecia que eu não estava ali. Eu estava no carro, mas a minha cabeça estava em outro lugar. Isso é uma reação que tem a ver um pouco com esse congelamento. Ou seja, uma parte minha estava ali. Mas para eu sofrer menos, a minha cabeça, a minha mente me tira dali. Isso é bom, por um lado, por quê? Porque é a maneira que a pessoa consegue de passar por um momento extremamente, né, de medo, de nervosismo, de não saber, de poder fazer alguma coisa pior. Então acontece isso. E algumas vezes, de fato, a pessoa fica paralisada, né? Então a gente fala assim: nossa, eu travei, eu congelei, eu não conseguia me mexer. E alguém tem que vir conversar minimamente com a gente, dar um suporte, e a gente começa a sair daquele estado de congelamento aos poucos. Lá na natureza, como que o animal sai desse estado? A gente às vezes vê, né, nesses programas tipo Discovery, Animal Planet, enfim, algum canal desses aí que passa a vida animal. Mas a gente não vê o que vem depois, não é comum eles mostrarem. Por quê? Porque demora também. Um animal que está ali fingindo de morto, congelado, como que ele sai desse estado? Lembrando que vários hormônios foram mobilizados, né? Muita coisa aconteceu dentro dele. Ele começa a ter pequenos tremores, então ele começa a tremer involuntariamente, até que uma hora o corpo dele, né, ele levanta e ele começa a correr ou fazer movimentos de uma maneira totalmente assim, desordenada. Ele está só botando para fora. O organismo dele está o quê? Descarregando tudo aquilo que aconteceu de energia mobilizada dentro dele, que uma parte não foi nem usada. E aí ele faz aquilo e a gente vai dizer então que ele descarrega aquilo. E aí ele fica bem, ou seja, o organismo dele fica zerado de novo. O animal não fica traumatizado. Ele está novamente bem, tirando os animais domésticos, que nós atrapalhamos. Então, muitas vezes, quando a gente vê um cachorro, o cachorro tá, né, um cachorro gato está tremendo, está trêmulo, e aí a gente pega no colo e a gente faz uma vozinha ali para ele ficar tranquilo. Nessa hora eu impeço ele de descarregar tudo isso que ele, por alguma razão, ficou com medo, né, ficou assustado. O organismo dele reagiu, é automático. Então ele fica como se fosse traumatizado. Lógico, muito diferente dos humanos, né? Em outro nível. O que a gente deve fazer com os nossos bichinhos de estimação? Deixa ele tremer, deixa ele correr, deixa ele botar para fora e pronto, né? Acabou. Nós humanos, quando passamos por uma situação dessa de congelamento, e muitas vezes ocorre essa divisão, ou seja, essa separação minha do meu psiquismo, uma parte nossa ficou lá sobrevivendo a uma situação de sofrimento, a gente precisa verificar depois se essa pessoa ela está bem de novo e se, entre aspas, voltou, ou seja, se esse psiquismo ficou de novo unido, se aquela parte ou aquelas partes, porque a gente tem várias situações ao longo da vida, então a gente precisa ver se essas partes elas estão de novo funcionando juntas, integradas. Por quê? Porque caso a gente não busque alguma ajuda, só para verificar como nós ficamos,
Porque, mais uma vez, não é sempre que a gente vai ficar, né? Não tem nenhuma garantia, segurança, né? A gente não pode afirmar que vai ficar traumatizado com uma situação. Mas as situações que marcam a gente, elas podem gerar consequências. Então eu começo a perceber um comportamento meu diferente depois de uma situação. Começo a ficar mais distraído, distraída, começo a não lembrar das coisas, meus hábitos mudam, eu começo a cometer alguns excessos ou a deixar de fazer coisas, a evitar muito situações. A evitação ela é um sintoma de trauma, então eu começo a evitar lugares, evitar alguns horários. Eu fico tendo flashbacks da situação, pensando naquilo, sonhando com aquilo. São sinais que assim, opa, tem alguma coisa comigo. E outros sinais que muitas vezes a gente nem reconhece, nem percebe tão claramente. Mas, voltando um pouco, retomando um pouco nisso no nosso vídeo, né, eu dei essa explicação para você entender o que acontece com o organismo. Então, basicamente, ele precisa o quê? Descarregar tudo que ficou mobilizado naquela situação desagradável. Então, o que eu devo fazer? Se eu passei ou se alguém passou pela situação, deixar aquilo sair. A pessoa está agitada, falando muito. Ouve. Deixa ela falar. Ela está precisando falar. Não é porque ela está falando... É meio estranho isso, mas assim, não é porque ela está falando que você tem que dizer alguma coisa. Você não precisa conversar com ela. Deixa ela falar. Ela não vai nem te ouvir direito. Não adianta tentar convencer ela. Você vai atrapalhar ela. Deixa ela falar. Dá um suporte, concorda mais, ouve, não é hora de dar lição de moral, né? Não é hora de falar, tá vendo, mas você também, né, sabia que foi de tal maneira, foi desse jeito pro lugar. Não é hora de nada disso. A pessoa não vai ouvir e ainda vai brigar com você provavelmente. Deixa ela falar, acolhe, dá espaço, respira. Por quê? Porque vai mexer com você, né? Mexe com a gente, ver alguém sofrendo. E, como a gente estava falando, incentiva ela. Se ela estiver querendo chorar, deixa ela chorar. Se ela estiver tremendo, deixa ela tremer. Né? Deixa o corpo dela reagir. E, após isso, sim, ela pode buscar um tratamento, pode buscar uma ajuda psicológica, uma terapia que seja focada em trauma. Focada, né, que use alguma ferramenta de neuroprocessamento, principalmente. Que a pessoa tenha condições de ajudar ela nisso. Por quê? Se você vai para um lugar onde apenas a fala, um tratamento onde só a fala é utilizada, isso não resolve e, se for mal feito, pode retraumatizar, porque das duas uma, ou a pessoa, ou o terapeuta o psicólogo não vai tocar no assunto, só que a pessoa precisa elaborar aquilo minimamente, então não vai tocar no assunto com medo, ou vai tocar no assunto demais. E aí é outro problema. Por quê? Porque isso não ajuda o organismo dela a processar aquilo. Então, a fala não alcança. Essas reações elas vêm de uma parte do cérebro mais profundo, uma região subcórtex, subcortical, mais primitiva, e tem que ser trabalhado com as ferramentas adequadas. E normalmente esses trabalhos eles geram um efeito rápido, um tratamento rápido, uma diminuição de sintoma rápida. Eu atendo diversas pessoas que já passaram por situações assim, já atendi gente que ficou travada embaixo de mesa, né, porque teve um ataque de pânico. No dia seguinte eu tive que ir até essa pessoa, foi um caso mais extremo, né, para ajudar ela a sair daquele estado. Então, existem trabalhos específicos para isso. Né? Se você se percebe com algum desses sintomas, se percebe também travando, se percebe tendo esses sonhos, repetições, dificuldades que você não tinha antes e até questões que você procuraria, vamos botar, né, um tratamento mais tradicional, pode ser que isso seja fruto de situações que marcaram você, tanto traumas evidentes ou outras situações menores que foram repetidas na sua vida. Isso não depende de você lembrar, isso está totalmente inconsciente. Você só percebe o quê? O efeito disso. Então, se você identifica alguma coisa assim, eu posso te ajudar, tá? O link para marcar a sessão comigo está aqui no comentário ou na descrição. Fala comigo que a gente pode conversar, eu te explico como eu trabalho, tá bem? Até a próxima!